resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Corregedoria Geral de Justiça disponibiliza fluxo automatizado para recuperações, falência e concordatas. Mais detalhes com o repórter Diego Souza. Sob coordenação da Corregedoria Geral de Justiça e com a colaboração da Diretoria de Tecnologia da Informação, foi disponibilizada às unidades de primeiro grau o fluxo automatizado para procedimentos de recuperação judicial, falência e concordata. O projeto piloto nas comarcas da Capital e Guaramirim foi concluído com êxito e o novo fluxo trouxe ganhos substanciais na organização, padronização e tramitação dos processos de recuperação judicial, falência e concordata. Novas filas de processos, atividades e documentos foram implementadas. Para a configuração do fluxo e homologação dos procedimentos, foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar coordenado pela juíza corregedor Maria Paula Kern, com participação de vários magistrados. Casal barrado em viagem internacional com passaporte vencido não tem do que reclamar. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça isentou a operadora de turismo e companhia aérea da obrigação de indenizar casal que não pôde embarcar por estar com a documentação pessoal em desacordo com as normas que regem viagens internacionais. Os viajantes, um empresário e sua esposa, adquiriram um pacote turístico para Santiago do Chile, mas somente quando chegaram ao aeroporto perceberam que seus passaportes estavam vencidos. Para piorar, ambos não traziam consigo as respectivas carteiras de identidade, que pelo destino poderiam suprir a ausência dos passaportes. Eles pleitearam indenização por danos morais e materiais sob a alegação de que nem a agência nem a empresa aérea alertaram em tempo hábil sobre a documentação necessária ao embarque. A argumentação não prosperou no órgão julgador, que não vislumbrou má prestação de serviços, uma vez que a relação havida entre as partes limitou-se à intermediação de compra de pacote turístico, passagens aéreas, reserva de hotel, translado e passeios. Para o desembargador Henri Petri Júnior, relator do recurso, houve negligência dos viajantes, que não se preocuparam em verificar a regularidade dos passaportes, documentos pessoais e intransferíveis. Em primeiro grau, o casal havia obtido indenização de R$ 5.700. A decisão de prover o recurso das empresas foi unânime. O órgão especial do Tribunal de Justiça, em sessão administrativa na última quarta-feira, promoveu movimentação na carreira da magistratura de primeiro grau, com promoções, deferimento de opção e de permuta de juízes. Foram promovidos os magistrados Orlando Luiz Zanon Júnior, 2ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau, Tatiana Cunha Espezin, 2ª Vara da Comarca de Guaramirim e Marisete Aparecida Turat Pagnussati, Vara Única da Comarca de Palmitos. Os desembargadores aprovaram ainda pedido de opção do juiz Rafael Rabaldo Botan, Juizado Especial Cível da Comarca de São José, e permuta entre os magistrados Luiz Felipe Canever e Karen Francis Schubert Heimer, que agora passam a responder, respectivamente, pela 1ª Vara Criminal e a 5ª Vara Cível da Comarca de Joinville. Consumidor paga meses de TV por assinatura, mesmo sem ter regularidade nos sinais. Repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do TJ condenou a empresa de TV por assinatura a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 5.000 a cliente que teve problemas com a prestadora de serviços ao sofrer queda de sinal e solicitar seu restabelecimento. A irregularidade só foi resolvida após 10 meses de muitos contatos e reclamações, desde o Serviço de Atendimento ao Consumidor até o PROCON.
A cobrança da mensalidade, contudo, não falhou nesse período. O consumidor sustenta que a empresa deixou de tomar providências simples para regularizar o serviço e instalar aparelhos digitais por ocasião da transição do sistema analógico. Em recurso, a RE contestou as alegações, disse que o sinal foi disponibilizado de forma normal e que as cobranças efetuadas respeitaram o plano contratado pelo cliente. Para o desembargador Luiz César Medeiros, relator da apelação, é inadmissível que o consumidor seja lesado dessa maneira ao confiar na boa prestação de serviços. A votação foi unânime. Médico que extrapola em comentário desrespeitoso sobre doença indenizará paciente abalada. Repórter Gabriela Halpe. Um médico da região norte do estado terá de indenizar uma paciente em R$5.000 a título de danos morais, após prestar atendimento ofensivo e desrespeitoso ao Código de Ética da categoria. A decisão foi da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, em matéria sob a relatoria da desembargadora Denise Volpato. A vítima dos maus tratos disse que ficou constrangida durante a consulta e posteriormente abalada com a forma pela qual foi atendida pelo profissional. Ela buscava tratar sua enfermidade, mas acabou por ouvir expressões no mínimo deselegantes a respeito de sua aparência. O médico, por sua vez, não negou os comentários, ainda que tenha garantido a normalidade do atendimento. O Código de Ética Médica estabelece em vários dispositivos o dever de preservação da dignidade do paciente, entre eles que o médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, anotou a desembargadora Denise Volpato. A obrigação de respeito ao paciente, acrescentou, está prevista em ato normativo do Conselho Federal de Medicina, o CFM. Há possibilidade de recurso aos tribunais superiores. O órgão especial do Tribunal de Justiça deu prosseguimento ao processo natural de renovação das turmas recursais no Estado, com o deferimento da indicação de 7 novos juízes para compor 5 das 8 turmas instaladas. A 7ª turma recursal, com sede em Itajaí, terá em sua nova formação os juízes Sérgio Luiz Junques e Sônia Maria Mazeto Moroso Terres. A 6ª turma recursal, com sede em Lages, vai dispor dos magistrados Edson Zimmer e Silvio Dagoberto Orsato. Já a 1ª, 3ª e 4ª turmas, sediadas na capital, Chapecó e Criciúma, respectivamente, serão reforçadas com os juízes Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Marcos Bigolin e Edir Josias Silveira Beck. No quadro Entrevista, o assunto é o direito ao esquecimento, com a desembargadora Salete Silva Somariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O jornalista Vitor Sabe conversou com a magistrada. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse o que seria o direito ao esquecimento. Em primeiro lugar, meus cumprimentos a todos. Muito obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar aqui. O direito ao esquecimento, na verdade, é aquela situação, é uma questão até da dignidade humana, né, da tutela da dignidade humana, quando se tutela esse direito que toda pessoa tem de ter o seu passado, onde e quando for praticado talvez atos ilícitos, não volte depois de décadas, depois de 20, 30, 40 anos, ou até 50 ou até 60, como existe um caso do Brasil, que ele volte à tona e com isso ele ocasione assim, severos prejuízos morais à família, tanto da vítima ou como do acusado, porque normalmente quem já cumpriu uma pena, ele pagou sua dívida com a sociedade a alto preço. Quem cumpre uma pena de 20, 15, 30 anos num presídio brasileiro ou em qualquer presídio do mundo, a gente já sabe que isso aí significa quase que uma prisão perpétua, porque dificilmente a pessoa vai sair de lá, diríamos, recuperado emocionalmente. Ele pode até sair recuperado para a sociedade, né, deixar de cometer crimes, mas emocionalmente ele nunca mais vai resgatar aquele estado emocional que ele tinha antes desse fato. Então ele tem o direito, porque já cumpriu a pena, respondeu à sociedade,
ele tem, nesse caso, o direito, então, ao esquecimento, o direito de ter dignidade, porque na maioria das vezes, ou nas vezes que aconteceram casos similares, a família, por exemplo, da vítima, ela já se recuperou do choque, os anos acabaram apagando as feridas, cicatrizando, quer dizer, a dor nunca vai desaparecer, evidentemente, de um familiar, de um pai, uma mãe, um irmão que perdeu um irmão, um filho, uma filha, isso aí é óbvio. Mas o tempo vai cicatrizando, vai amenizando aquela dor. E, de repente, se isso é trazido à tona anos, décadas depois, a família também vai se sentir muito machucada, vai reviver aquilo que já está apagado. E quando se trata vamos dizer, do autor de um fato, quando ele sai do presídio, ele vai buscar reestruturar a vida. Então ele casa, tem filhos, constitui uma família, e daí 30 anos depois, de repente, aquilo é resgatado pela imprensa ou pela sociedade, hoje muito comum pelas redes sociais, e trazem aquele caso à tona. Então isso vem em prejuízo da própria família, dos filhos que às vezes não sabiam daquele fato passado, e traz prejuízos morais assim acentuados. É por isso que eu acho que realmente os defensores dessa tese estão... É claro que cada caso é um caso, mas via de regra eles estão certos. Doutora, em quais casos o direito ao esquecimento é recomendável? Olha, eu particularmente, o meu pensamento é que todas as pessoas, sem se tratando de pessoas físicas ou jurídicas, com tal nome também da pessoa jurídica, elas têm o direito de reconstruir a sua vida. Elas têm o direito de refazer o seu nome. Eu não quero dizer que elas não devam ser penalizadas, não devam sofrer os ferretes da lei quando necessário. Elas têm, evidentemente, que pagar uma dívida. Só que eu acho que essa questão, quando ela vem à tona através de redes sociais, através da própria imprensa, porque a imprensa, eu ainda hoje vou dar uma outra entrevista, naquele caso Oscar, que ocorreu aqui em Santa Catarina, em Joinville, alguns anos atrás, e a pergunta da imprensa qual é o valor da imprensa em casos dessa natureza? Eu acho que a imprensa realmente não é à toa que todo mundo diz e que é dito e conhecido e reconhecido como a imprensa é o quarto poder. Realmente, ela tem uma influência na vida das pessoas muito grande, na vida dos brasileiros principalmente. Ela sempre traz, 90% dos casos a imprensa traz benefícios, mas em alguns casos, revivendo isso, e até eu acredito que não seja assim uma coisa... que não seja salutar, documentário, às vezes as pessoas têm curiosidade, mas mesmo trazendo esses fatos que ocorreram, fatos originais para um documentário que vai ser exposto ao país todo, acaba trazendo prejuízo. Então, eu entendo que todos os casos, o direito ao esquecimento ele deve ser preservado. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Diego Souza, Gabriela Halpe e Vitor Sabe. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.